Nós temos um vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui num cenário diferente, que na verdade continua sendo dentro da minha casa, para poder gravar um vídeo que muita gente pediu há muito tempo. E há muito tempo eu disse também que ia gravar esse vídeo para poder dar mais informações a respeito de organização política. A gente viu que o segundo turno foi um momento de muita tensão nas cidades em que ele aconteceu, em que a gente viu a predominância, a dominação praticamente de todo o campo da direita dentro das disputas das prefeituras. Os partidos da esquerda liberal, da esquerda progressista, da esquerda institucional, como você queira chamar, não conseguiram um número maior de prefeituras. Na verdade, a gente está vendo que há uma diminuição constante desse número ao longo dos últimos anos. E aí, com essa ascensão dessas forças da direita, da extrema-direita e tal, isso acaba levando muitas pessoas a se perguntarem sobre o que elas podem fazer em relação ao futuro e em relação também para poder mudar essa situação. Nessas circunstâncias em que a gente está vendo esse avanço e que de alguma maneira a gente não está conseguindo captar uma resposta muito assertiva, muito convincente por parte das forças da esquerda institucional e dominante, é fundamental que a gente possa trazer vídeos como esse daqui. Eu sou o professor Gustavo Gelfato, sou criador do canal História Cabeluda, sou professor, historiador, militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e estou fazendo esse vídeo para poder te explicar um pouco mais a respeito da importância da organização política. Vamos começar. Já faz alguns anos que a crise da hegemonia burguesa no Brasil vem se acentuando e se apresentando de maneira cada vez mais aparente. Isso acontece porque a gente está vendo a crise capitalista crescer sobre as nossas cabeças. A gente está vendo as pessoas trabalhando demais, adoecendo psiquicamente, a gente está vendo a devastação ambiental, a gente está vendo as queimadas, a gente está vendo os programas neoliberais, a gente está vendo tudo isso que está levando a situação da classe trabalhadora de mal a pior. Nesse cenário, sobretudo nesses últimos 3 ou 4 anos, você deve ter entrado em contato com algum tipo de conteúdo crítico ou algum tipo de conteúdo que tivesse um teor de questionamento da ordem estrutural dessa sociedade em que a gente vive. Pode ter sido pelo meu canal, pelo canal do Jones, pelo canal do Ian, pelo canal do João, pelo canal do Humberto, pelo canal de muitos outros camaradas e camaradas que estão aí fazendo esse trabalho de agitação e de propaganda em todo o Brasil, também fora dele. Então, dito isso, dentro desse cenário em que a gente está vendo essa expansão, resta-se uma pergunta que lá atrás, há quase 100 anos atrás, o Lenin já havia feito, que é o que fazer? Nessa situação em que a gente está vendo tudo ao nosso redor, que era tão sólido, se desmanchar pelo ar, e muitas dúvidas começando a povoar a nossa cabeça, é fundamental que a gente possa se fazer essa pergunta, o que fazer? Então, o propósito desse vídeo é para responder algumas perguntas que vocês me fizeram na caixinha há muitas semanas atrás sobre o tema da organização política e que agora eu consegui sentar, organizar para responder para vocês. Então, vamos começar. A primeira pergunta é: o que seria se organizar? Pois não acho que seja apenas me filiar ao partido. Dúvida sincera mesmo. A pessoa que fez essa pergunta está absolutamente correta. Organização política não é só você fazer parte oficialmente de algum tipo de organização, agremiação ou qualquer tipo de instituição para poder debater questões políticas. A organização política significa o seu processo de entrada nessa organização, de debate dentro dessa organização, de construção dessa organização dentro dos eixos estratégicos e dentro dos horizontes estratégicos que essa organização tem. Então, o que isso significa? Existem diferentes organizações políticas no Brasil que têm diferentes horizontes estratégicos e que cumprem diferentes papéis também na organização da luta de classes e da situação da classe trabalhadora. Então a gente tem organizações como partidos, movimentos sociais, sindicatos, assembleias de bairro e vários tipos de organização popular que vão servir a propósitos diferentes e que, portanto, vão ter alcances determinados diferentes. Então, quando a gente está falando de organização, a gente está falando de entrada nesses espaços, entrada nesses lugares para sua participação, mas não somente isso. Acho que é fundamental a gente entender que para que você possa consolidar o seu processo de organização, você precisa estar a par, estar ali entendendo o que as diretrizes daquela organização está defendendo. Por isso que é muito importante quando você for consultar, quando você for dar uma olhada e tal, você se consultar com o estatuto, com as teses daquela organização e de todo o panorama político geral que aquele grupo tem, E isso vai te ajudar a se localizar melhor, E também dentro das possibilidades do que existe de organização em cada cidade, em cada estado. Mas o que eu acho que é fundamental, assim, de saída, é você entender que organização política, de fato,
não é só você preencher um formulário e entrar numa organização, né? Porque apesar de isso ser uma parte importante para a gente poder consolidar e realizar um trabalho político dentro e fora da organização, é também fundamental que a gente possa partilhar do espaço da construção dessa organização. Então entender que organização política fundamentalmente significa isso. A gente trabalha para a organização e a organização ao mesmo tempo vai trabalhando para a gente nesse sentido de sempre a gente tá moldando essa instituição. Então a gente sempre precisa estar participando ativamente, né? O que não significa que você vai precisar participar de todas as coisas, mas essa é a resposta da próxima pergunta. Trabalho na escala 6x1 e sinto que não tenho tempo ou dinheiro para comprar livros e me aprofundar. Hoje em dia, a gente entende que a falta de tempo da classe trabalhadora é um dos maiores problemas, não só para a sua organização, mas também para a sua condução da vida em geral. A gente tem visto as condições de trabalho piorarem muito ao longo dos últimos anos. O crescimento da informalidade, da insegurança jurídica e também de alguns instrumentos de jornada de trabalho que acabam impondo aos trabalhadores dinâmicas e rotinas que vão cansar e os exaurir muito na sua vida diária, né? Então a gente tem, por exemplo, a própria escala 6x1 da pessoa que fez a pergunta aqui e que acaba impedindo que possa haver uma dedicação integral a outras atividades, né? Como mesmo o descanso, o lazer, o exercício físico, né? Outras atividades para além do seu trabalho. Então, o que eu acho que é importante ressaltar é o quanto isso reforça a importância da necessidade da organização. Porque dentro de um mundo em que a gente está vendo essa expansão da jornada de trabalho cada vez maior, quanto mais os trabalhadores conseguirem captar essa pauta, né, e conseguir transformar ela em movimentação política, em organização, maior vai ser também a oportunidade de outros trabalhadores poderem lutar por isso, né, se verem identificados com isso e assim, portanto, entender que essa luta também é deles, né? E é uma luta de caráter econômico, uma luta que tem a ver com essa questão relacionada diretamente ao trabalho, mas é uma luta também que existe em caráter político, né? Que ajuda a classe trabalhadora a entender de qual classe ela faz parte e qual que é o tipo de projeto que ela pode conduzir, que ela pode construir para sua emancipação. Então, eu acho que nesse cenário em que existem pessoas que trabalham muito, né, e que têm, infelizmente, uma disponibilidade de tempo muito pequena, é necessário que se converse com cada uma das organizações para que se possa averiguar qual tipo de atividade essa pessoa poderia desempenhar dentro do espaço livre que ela teria a oportunidade, para que ela possa desempenhar aquela função na maior qualidade possível dentro daquele espaço. Acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente vê que na disposição dos espaços que existem, né? E aí é claro, existem muitas vezes atividades que a gente vai comparecer, né? Que a gente precisa estar em peso para poder fazer ali a nossa palavra de ordem, estar ali para poder se manifestar, para poder construir de fato a organização. Mas dentro desse espaço que é disponível dentro de cada realidade, sempre tem um trabalho que pode ser feito, né? Acho que a principal característica, o principal elemento fundante desse princípio da organização é ele conseguir produzir pessoas que possam estar presentes em vários espaços diferentes, fazendo várias atividades diferentes, né, para que isso não acabe provocando essa sensação muitas vezes, né, de que você vai entrar na militância ou você vai fazer alguma coisa e você tem que ser o novo Lenin, né, você tem que ser o novo, sei lá, né, o novo Zé Conosquinha, você precisa ser um novo não sei o quê. E eu acho que a gente vive dentro de uma situação em que, até parafraseando Lenin, né, a análise concreta da situação concreta, é preciso que a gente veja que há um campo de possibilidade na atuação. É preciso que a gente faça alguma coisa, né? Muitas vezes não vai dar para fazer tudo, mas dentro daquilo que for disponível, né, que for possível dentro de cada realidade, existe algum trabalho que pode ser feito. E dando continuidade a essa outra pergunta, né, de não ter tempo ou dinheiro para comprar livros e me aprofundar, né? Eu acho que essa é uma pergunta que também veio, né, sobre uma outra forma, que é preciso ter toda uma base teórica para começar a me organizar? E eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque de fato, a organização política, ela é necessária junto ao estudo. Então, sem teoria revolucionária, não há processo revolucionário. É preciso que a classe trabalhadora consiga garantir para si esses instrumentos e ferramentas de análise da realidade que permitam que eles possam atuar dentro dos seus espaços concretos, né? Então, muito mais do que o marxismo se tornar algo meramente de uma identificação só, enfim, porque eu acho legal, porque eu acho bacana, e tá suave também, né? Eu acho que é isso. Mas é entender que, particularmente no que diz respeito ao processo de militância, de organização política, é fundamental que você tenha alguma base, né? Que você
mais ou menos conseguir entender o que está passando, né? Mas eu acho que também é não cair muito nessa ideia de que é possível chegar a uma apoteose do conhecimento, né, da militância, eu sei tudo de todos, e é muito difícil que isso aconteça, né? Acho que a gente precisa sempre encarar o processo de estudo como um processo permanente, né? Como um processo em que a gente vai ter uma dedicação que permita que a gente sempre esteja com a possibilidade de se atualizar, conhecer coisas novas e sempre estar dividindo essas experiências, né? Então eu diria que é necessário ter uma noção de onde você está entrando, né? Quais são as bases. Então acho que isso vai muito de encontro com o que eu havia falado antes sobre a leitura das teses, sobre a leitura do programa político e tal, e também entender que esse é um processo permanente, né? É um processo em que as pessoas nunca vão parar de ler ou de aprender sobre coisas novas, mas que o partido também serve para isso, né? No caso, o partido PCBR, ele também se organiza em torno dessa perspectiva da formação dos militantes, por exemplo, né? Então, existe essa preocupação ela é algo necessário para que a gente possa aprimorar a qualidade dos militantes que estão dentro das suas determinadas organizações. E aí, com uma outra questão, né, em relação ao acesso, né, de livros e dinheiro para poder comprá-los, de fato, é mais uma questão, né, acho que é mais uma barreira que muita gente vê que de fato existe, né, que é o fato de que livros são muito caros, né, no Brasil comprar um livro é uma coisa muito cara, então isso acaba restringindo alguns espaços, né, restringindo o acesso a alguns bens que possam elevar essa qualidade da formação militante, né, da formação pelo menos teórica dos militantes. Mas hoje em dia existem vários sites, existem várias possibilidades de acesso a materiais muito bons de maneira gratuita. Eu queria dar uma sugestão específica de um site que é muito bom, que é o suprassumo dos PDFs, é o suprassumo do HTML, que é o marxistas.org. O marxistas.org é um site totalmente gratuito em que você tem diversos trabalhos, artigos, livros de autores, autoras do campo crítico e que podem ser acessados gratuitamente. Inclusive, eu vou disponibilizar uma lista de alguns textos que eu acho que são bem importantes para esse processo de organização, né? Bom, pelo menos foram importantes para mim, foram importantes para o meu processo de organização e de mobilização e que vão ficar nos comentários fixados aqui embaixo, mas você pode acessar muitos outros trabalhos que estão disponíveis lá, além, é claro, dos famosos PDFs que caem do caminhão de mudança, né? Hoje em dia é um pouco mais fácil de conseguir fazer essa ponte, né? Então, o acesso a esses materiais pode ser disponibilizado dessas maneiras. Mas, vamos continuar lendo as perguntas. Essa pergunta aqui é boa. Por onde começar? O Lenin, inclusive, tem um texto com esse mesmo título, mas eu acho que um bom início para alguém que está querendo se aproximar de uma organização, está querendo começar a se aproximar da militância, é tentar entrar em contato com os movimentos que existem na sua cidade, na sua região, no seu bairro, e entender mais ou menos quais são as lutas que esses movimentos e as organizações tocam no dia a dia e na vida cotidiana dos trabalhadores localmente, né? Então, eu acho que uma boa ideia para poder fazer essa aproximação é você colar num evento, você dar uma olhada ali numa palestra, você buscar e ver o que está sendo discutido ali, né? O que está sendo proposto ali, o que está sendo debatido, e aí ver se aquilo ali faz sentido, né? Se aquilo ali diz respeito ao que você está buscando enquanto processo de militância, né? Se aquilo ali vai também estar de acordo com a sua disponibilidade de tempo, de possibilidade concreta e tal. Então acho que esse caminho ele é legal porque ele também faz com que a gente entre em contato com outros grupos e outros setores de diversos movimentos de luta que muitas vezes têm mais experiência, né? Que muitas vezes vão ter um tipo de bagagem histórica, né? E que vão ter uma leitura sobre a situação do local, daquela situação e tal, que pode ser valiosa, né? Valiosa no sentido de que ela vai ter um outro olhar, né? Ela pode ter um outro olhar sobre aquele problema ou aquela questão que você eventualmente pode estar pensando, né? Então, eu acho que fazer essa aproximação, ela já é interessante, porque a partir disso, aí é possível desenvolver algum tipo de diálogo e entender como que você vai poder contribuir com os trabalhos realizados ali. O que me leva à próxima pergunta, que é a seguinte: sou introvertida e não tenho muito tempo livre. Como faz? Novamente, a questão do tempo livre aparece aí, né? Então, eu diria que é realmente nenhuma experiência singular, né? Impressionante. Toda experiência é coletiva, é impressionante, né? Mas com relação à introversão, né, com relação à timidez, eventualmente, cara, nem todo militante precisa subir no carro de som e lá falar, né, vamos trabalhar, não, os militantes têm funções diferentes, têm tarefas diferentes, podem ter trabalhos políticos distintos, né, nesse sentido. Então, nem todo militante precisa necessariamente ser um agitador, né, ele pode estar trabalhando e desenvolvendo outras áreas, né, e aí vai depender de cada circunstância, pode ser de agitação e propaganda, de organização, de segurança, enfim, de muitas coisas
que quanto mais mãos a gente tiver, mais fácil fica de fazer, né? Porque a gente vai conseguir ter um trabalho com mais possibilidade de desenvolvimento, né? Então a gente vai acabar socializando melhor esse trabalho, entendendo como ele funciona na materialidade, na concretude dos acontecimentos e assim se adaptar a cada situação, né? Se adaptar não para poder mudar totalmente o que a gente vinha fazendo até aquele momento, mas ter uma estrutura que possa dar conta dessas demandas que aparecem. Então tem trabalho, tem tarefa, tem função, tem coisa para todo mundo fazer. Pode ficar tranquilo. A próxima pergunta que eu acho interessante é como as pessoas sem a teoria podem ajudar? É muito interessante, né? Porque parece que ao longo dos últimos anos se criou um campo de entendimento geral, né, do senso comum, de que o trabalho da militância política é um trabalho que separa as duas coisas, né? Você tem um trabalho prático, concreto, né, um trabalho ali do, sei lá, né, mão na massa, e um trabalho intelectual, acadêmico, né, que tem ali em outro lugar. E eu diria que existem de fato, né, especialidades que se manifestam de maneiras diferentes, né, que vão estar e que vai depender, né, de cada habilidade, de cada talento, né, sei lá, de cada circunstância que a pessoa vai ter de realizar determinada atividade. Mas eu acho que é também muito importante a gente entender que não existe uma prática militante comunista sem que a gente entenda a ideia da praxis. O que é essa ideia da praxis? A praxis, ela não é só a prática estritamente, né? Não é só a atividade realizada concretamente, materialmente, mas a praxis é também a partir do uso da teoria, a partir da reflexão a respeito dos elementos teóricos, das discussões, desse processo em que o militante toma conta, né, que ele vai conseguir construir esse campo de conhecimento, essa noção de mundo, a partir da leitura, da troca, do trabalho, etc, 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 ele vai conseguindo utilizar essas ferramentas e esses instrumentos teóricos, né, para poder fazer uma leitura da realidade na qual ele está inserido e a partir dessa leitura conseguir realizar um trabalho que esteja orientado por esse horizonte da organização da qual ele faz parte, né? Então, sempre voltado a essa importância do ponto de vista estratégico e conseguindo dialogar com formas táticas distintas, né? De conseguindo entender os momentos, né? Entender como que essas articulações podem ser realizadas. A praxis não é só o trabalho prático, não é só a prática num sentido abstrato. Não, a praxis é essa junção, né? Essa coisa meio dialética, essa parada meio que anda junto, assim, né? Não tem como a gente promover um trabalho político que não esteja preocupado, né, ou que esteja visando essas duas coisas simultaneamente, né? Não existe essa distinção, né? Eu acho que é importante isso ficar bem claro. A praxis é esse processo constante de ação, né? Eu diria que o trabalho militante é um trabalho de ação. E também dizer que o processo de militância, assim como qualquer outra atividade, é uma atividade que você vai aprender fazendo. Não dá até suadeira só de pensar nisso. O trabalho da militância é um trabalho que vai requerir do militante uma certa dedicação dentro dessa disponibilidade que a gente está falando. E assim como qualquer outra atividade, qualquer outro trabalho, qualquer outra coisa na sua vida, você não vai aprender a fazer isso da noite pro dia. Imagina que você assistiu às Olimpíadas e resolveu começar a andar de skate porque você viu as Olimpíadas, né? Você vai falar, caraca, muito legal, vou andar de skate e tal, não sei o quê. Você, quando você pegar seu skate e começar a tentar andar, ainda que você tenha algum tipo de consciência corporal, coordenação motora, tenha uma noção de espaço diferenciada por outra atividade, outra prática e tal, a probabilidade de você cair no chão, de você se estabacar em algum momento, ela é muito grande, né? Ela é muito alta. Então, como que você aprende a andar de skate? Andando de skate. Como que você aprende a respeito da militância? Militando. Então eu acho que ter essa noção ela é muito importante, porque aí a gente vai entender também que esse processo de aprendizado, né, de militar constantemente, ele é um processo permanente de produção de conhecimento, de produção de ação no mundo, né? Ele é sempre esse lugar do sujeito na história. Então é sempre esse movimento que está sendo articulado e que vai ter momentos bons, momentos ruins, vão ter momentos adversos, vão ter momentos incríveis, enfim, como qualquer outra experiência na vida, né? Acho que são momentos e momentos. Então, não se deixar abalar por isso, né? Não se deixar cortar por essa ideia de que existiria uma possibilidade de você oferecer um tipo de militância ideal, né? Um negócio que seja caralho, né? O troféu militante do ano, né? O militudo, né? Não, eu acho que não. Acho que é bem mais tranquilo do que isso. Vamos para a próxima pergunta aqui. Como se organizar longe dos grandes centros urbanos ou cidades pequenas sem grandes movimentos da classe trabalhadora?
Essa é uma grande questão, sobretudo porque aqui no Brasil a gente tem muitas cidades em que a grande hegemonia política que existe em muitas regiões é de fato das classes dominantes, da direita, e muitas vezes de uma direita muito violenta, né, que está ali cerceando a movimentação das comunidades, dos movimentos populares. Acho que nesse cenário, de novo, a gente não tem uma resposta pronta específica para isso, né, a melhor forma, mas eu acho que tentar encontrar pessoas que de alguma maneira consigam dialogar com essas perspectivas, que tenham esses interesses e formar um círculo de estudos, formar ali um círculo de debate, formar ali um lugar em que vocês possam compartilhar dessas informações ou que possam conversar a respeito disso, é uma ótima forma, né? Porque eu acho que o mais importante é a gente conseguir produzir esses vínculos, né? Que as pessoas vão se conhecendo, vão se conectando e vão conseguindo dar cabo a um trabalho que vai sendo realizado de maneira cada vez mais profissional e de maneira cada vez maior, né? Então, basicamente, eu diria isso, né? E também diria para nesses casos em que a gente vê cidades que têm muitos índices de violência, né? Em que a gente tem uma movimentação reacionária conservadora muito grande, o bom e velho tomar cuidado, né? Acho que é isso, não dispensar nenhum tipo de atenção, porque isso pode acabar gerando problemas, né? Gerando questões que podem ser muito sérias. Então, acho que basicamente é isso, né? É entender que a gente pode formar esses círculos de estudos, esses círculos de debate, de conhecimento e tal, e ao mesmo tempo também tentar construir e chamar mais pessoas para participarem dessas atividades e assim, né, sucessivamente, esse movimento vai crescendo. Bom, uma outra pergunta aqui, que é como ser ativo politicamente sendo um jovem, participar de discussões e tal. Muito boa pergunta. Para você ser ativo politicamente sendo um jovem, você pode se juntar a algum movimento de juventude, né, como é o caso, por exemplo, da UJC, do PCBR, mas existem outros movimentos de juventude em outros partidos, outras organizações e tal, e construir um movimento a partir dessa inserção. No caso, a gente ouve muito, né, de pessoas que são muito jovens e que querem começar nessa militância política ou que querem debater isso nos seus espaços de convivência, na escola, nos clubes, nas associações, etc, etc. Então, eu diria que conseguir construir, por exemplo, um grêmio estudantil é uma ótima iniciativa para poder mobilizar as pessoas dentro de cada realidade, né? Porque a gente precisa resgatar essa combatividade, né? A gente precisa resgatar esse sentido de organização e também de movimentação que os estudantes têm dentro, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, por ser uma classe que está submetida, né, cada vez mais às piores condições de vida no capitalismo, tanto pelo desemprego, tanto pela pobreza e muitas vezes pela violência que é cometida pelo Estado, seja na forma de retirada dos recursos públicos para as estruturas de serviços básicos, ou seja mesmo pela violência que é imposta pelo Estado, né, através da polícia, através da força de segurança, etc, etc, etc. Então, acho que não só é possível, como é fundamental. Então, a partir da ideia da construção de grêmios estudantis, a partir da construção desses círculos de debate, de discussão e tal, acho que são bons caminhos para serem iniciados, né? E também convidar todos os jovens que eventualmente tenham esse interesse, né, de dar uma olhada e tal, a conhecerem o MEP e o MUP, Movimento por uma Escola Popular e Movimento por uma Universidade Popular, que são movimentos que vão ter essa base de atuação muito forte na construção da escola e da Universidade Popular. E a última pergunta do nosso fórum de perguntas sobre organização, se você acha que faltou alguma questão que você queira saber mais, comenta aqui embaixo para eu poder saber. Existe alguma lista de leitura de recomendação básica? Então, como eu havia dito, né, o processo de leitura, né, o processo de conhecimento a respeito do tema, ele é um processo constante, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários fixados, mais uma vez, uma listinha de alguns textos que eu gosto muito, particularmente, e que vão poder ajudar a pensar um pouco mais tanto sobre o comunismo, sobre esse processo de organização e de ser, espero que sim, né, que seja uma primeira etapa de um processo de consciência, de autoconsciência e de construção da Revolução Brasileira. E para terminar, eu queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até agora, te convidar mais uma vez para poder se inscrever aqui no canal, de comentar o que você achou desse formato, se você acha que tem alguma outra pergunta que você gostaria de saber a respeito desse tema, e também te convidar para conhecer todos os links que estão aqui na descrição do vídeo, tanto para o Clube de Apoiadores, quanto para as aulas de História e de Formação Política, quanto também a oferta para se tornar membro aqui do canal, acessar muito mais conteúdo e também garantir o acesso às lives completas e de tudo que a gente faz por aqui. Beleza? Gente, muito obrigado por terem assistido até aqui, valeu e até a próxima. Tchau! Si lui convienne